Eita, que essa voz é estranha, né? Pessoal, bom dia a todos, tá? Deixa eu só fazer um teste 1 aqui, tá? Teste 1 tá claro para todo mundo? Teste o que, menino? Teste sim, né? Então, olha aqui, a nossa aula, ela é referente ao dia 16/11, segunda-feira, tá? Então, eu já dei um bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? A nossa agenda, para quem já está há um tempo que não aparece, ele é o capítulo 3 do livro digital, que é a cópia do livro físico. O assunto é funções e suas aplicações, tá? Mais especificamente no capítulo 3, que é função afim, tá? O assunto de função afim, ele está descrito da página 72 até a página 101 do livro de vocês, tá? E aí ele é subdividido da seguinte forma. Nós já vimos o texto inicial, que é o texto das lâmpadas, no qual a gente fez algumas considerações sobre o consumo de energia elétrica dentro das residências, mostramos como é que se faz para descobrir a quantidade de quilowatt que um determinado equipamento consome, né, de acordo com as especificações do fabricante, né? Vimos como é que a gente faz algumas ações, claro, que a gente pode estar usando para termos uma economia de energia, e aí deixei uma atividadezinha para que vocês fizessem também, tá? Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, pode estar ativando o áudio e fazendo a sua pergunta, tá? Caso não tenha, você permaneça com o fone e câmera desligados, tá? Para que não sobrecarregue a nossa conexão, né? E ao final da aula, se restar alguma dúvida, você pode estar fazendo a sua pergunta, tá? Ou pode estar mandando no chat, beleza? Seguindo aqui, nós iniciamos o estudo de função, que foi discutido na aula anterior, tá? Essa aula foi gravada por problemas de ordem pessoal, tá? Eu mostrei lá na gravação o que é uma função afim, como é que ela é classificada, né? Vimos que ela pode ser classificada de 3 formas, como função linear, se o b for igual a 0. Nós vimos que ela é uma função identidade quando o valor de entrada é igual ao valor de saída, ou seja, quando x é igual a y. E nós vimos o caso 3, que é quando a função é constante, ou seja, quando o a é 0, tá? Então, qualquer dúvida que você possa ter, eu sugiro que leia a aula, assista a aula anterior, e se restar alguma dúvida ainda, você pode estar nos perguntando lá nos nossos canais oficiais de interação, tá? Essa sinfonia no fundo aí que vocês estão ouvindo é meu neném que tá dando uma brigada com a mãe dele, mas faz parte também da aula, tá? São os detalhes da aula online feita de casa, né? Na escola não teria essas situações, mas, enfim, faz parte, né? E para quem não sabe, meu neném é autista, então é perfeitamente aceitável e normal. Bom, seguindo aí o nosso roteiro, lembrando aqui, tá? Eu esqueci de falar, mas essa sequência aí, né? Hoje nós vamos estar tocando daqui para baixo, tá? Só que esse daqui para baixo é até o final do capítulo do livro, tá? Ele segue agora, a gente vai iniciar com o gráfico de uma função afim, né? Que não é muito diferente do que a gente viu na parte de função, lá quando a gente definiu lá atrás, das férias, tá? Só que aqui a gente está fazendo a definição de uma função específica, tá? Então, hoje a proposta é de gráfico de uma função para frente, e até o final do capítulo 3, a gente pretende chegar na equação do primeiro grau, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar primeiro pelo gráfico, vai seguir para o zero de uma função, e esperamos até o horário chegar em coeficiente de uma função afim, tá? Então, esse é a nossa pauta do dia, tá? Esperamos que a gente consiga chegar até lá.
Caso a gente não consiga, a gente segue nas aulas seguintes. Ok? Tranquilo? Todo mundo? Espero que sim. Beleza. Então, mais uma vez, vamos aqui. Mais uma vez não. Vamos, então, iniciar pelo gráfico de uma função afim. Lembrando aqui que o nosso conteúdo é conteúdo de qualidade, né? A qualidade é que é garantida. Então, conforme está descrito lá no livro de vocês, tá? Esse livro está disponível lá na sala virtual de vocês, tá? Vocês podem estar baixando o livro. E aí, quem não conseguir baixar o livro, me avise no privado do WhatsApp que eu posso estar passando o livro para vocês também, né? Mas, inicialmente, no início da descrição de função afim, a gente viu lá na página 72 e 73 que certa lâmpada de LED ela consome 0,01 kWh de energia elétrica. Né? Ou seja, ela consome 0,01 kW por hora de funcionamento. E aí a gente pode representar essa relação em função do tempo. Né? Esse tempo, claro, ele é um tempo em horas. E o consumo que a gente vai chamar de T. Então, se você observar aqui, ó, esse gráfico que foi inserido aqui na sua lateral direita do seu monitor, você percebe que aqui nós temos um plano cartesiano. No eixo que normalmente ficaria o X, a gente está chamando esse eixo aqui de tempo, tá? O eixo das ordenadas, tá? E aí a gente está chamando de C o consumo, tá? O eixo das abscissas. Esse consumo aqui, ele está em quilowatts, tá? E o tempo aqui, ele é um tempo em horas. Tudo bem? E aí, se você observar, a função que associa o consumo e o tempo, ela é uma função do primeiro grau, definida como CT igual a 0,01 vezes T, onde C é o consumo gerado a partir de um tempo, e esse tempo ele é medido da seguinte forma, de 0,01 para cada hora de tempo, tá? Então, se você observar bem, esse gráfico aqui, conforme a gente orientou nas aulas anteriores, ele é construído a partir de uma tabela. Como assim, professor? É mais ou menos se você tivesse assim, ó, eu vou fazer bem aqui no cantinho superior, não sei se vai ficar bem legível, mas eu vou tentar, beleza? Eu vou fazer alguns passos. Então, na primeira coluna, eu vou ter o tempo, que ele é um tempo em horas, tá? Note que o T está no lugar do X, então o T vem na primeira coluna. Na segunda coluna, nós vamos ter a função C de T igual a 0,01 vezes T. E na terceira e última coluna, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o valor C. Ou seja, na medida que você escolhe o tempo, você tem um consumo C. Né? Aí vamos analisar o nosso gráfico. Se você observar bem, ó, o primeiro ponto aqui do eixo do T é zero. Então, o que acontece no tempo zero? Ora, professor, está muito na cara, né? Que se o tempo é zero, quer dizer que a lâmpada está desligada. Se a lâmpada está desligada, aonde tiver T na segunda coluna, eu vou trocar por zero. Então, você vai ter que o C de zero é 0,01 vezes zero. E aí, lembre que qualquer número multiplicado por zero é zero. Mais do que na cara, né? Que se o tempo é zero, o consumo é zero. Ou seja, a lâmpada está desligada. Aí, o que acontece? Liguei a lâmpada. Deixei ela ligada por 1 hora. Quanto foi que ela consumiu de energia? Então, na segunda coluna, que é essa coluna do meio aqui, aonde tiver T, eu vou trocar por 1. Então, eu vou ter que o C de 1, ou seja, o consumo em 1 hora, vai ser o quê? 0,01 vezes 1. Beleza?
E aí, quando você efetua esse produto, o resultado é 0,01, ok? Então, note que se minha lâmpada ficar ligada durante 1 hora, que é o nosso segundo valor aqui do eixo do T, eu vou ter 0,01. Então, aqui eu tenho um ponto de encontro. É o chamado de ponto número 1, tá? Se minha lâmpada ficar ligada por 2 horas, o que vai acontecer com o meu consumo? Aí, na coluna do meio, aonde tiver T, eu vou trocar por 2. Então, C de 2 vai ser 0,01 vezes 2. E aí, quando você faz a multiplicação aqui, você tem resultado de 0,02. Tá? Então, perceba que no momento que eu estou aumentando 1 hora aqui no meu tempo, ó, no meu consumo ele está aumentando 0,01. Tá? Vocês estão conseguindo perceber isso aqui? Então, aqui, ó, no momento que eu aumento o tempo, o consumo aumenta na mesma proporção. Tá? Então, se isso acontece, esse aumento proporcional, ou seja, um aumento aqui ele sempre é o mesmo, esse comprimento de reta, ele é constante em todos os intervalos de tempo. Se isso acontece, a gente diz então que a gente está diante de uma função afim. Ou seja, a função afim é toda a função que tem a mesma taxa de crescimento. Ok? Então, vamos observar como que a gente pode esboçar o gráfico de uma função que é uma função definida de reais em reais. Aí eu espero que todo mundo saiba e entenda o que é isso aqui, ó, isso que eu estou destacando aqui agora, tá? Isso aqui, para quem não sabe, ou para quem ainda não conseguiu entender, isso aqui a gente chama de definição da função, tá? Como assim, professor? Como é que é essa definição da função? A definição, a gente viu que esse R, seta R, esse primeiro R está se referindo à saída, ou seja, o valor que você está escolhendo. Você escolhe um valor para iniciar a substituição aqui na coluna central da tabela. Tá? Eu estou me referindo à tabela agora, tá? Esse segundo R aqui, que é o que vem depois da seta, ele é a chegada, tá? Ou seja, se eu saio de um lugar, eu chego em um determinado lugar. Ou seja, para toda saída tem que ter uma chegada. Ou para cada escolha, eu tenho que ter uma resposta. Então, esse F, 2 pontinhos aqui na vertical, quer dizer que essa função F, ela está definida onde? Que qualquer número real que eu escolha e que exista, ele tem por obrigação que gerar um resultado que também exista. Se essa relação não for válida, então você não tem função, tá? E aí, o que eu vou fazer a seguir? Eu vou esboçar o gráfico de uma função. Essa função ela foi definida como 2x menos 1, tá? E aí, conforme foi instruído vocês inicialmente, que toda vez que você for construir o gráfico, tá? Eu estou falando construir, mas na pergunta, normalmente, ela vem dessa forma, ó, esboçar o gráfico. Ou seja, você vai mostrar quem são os elementos que fazem parte desse gráfico. Né? E aí, para mostrar esse gráfico, obrigatoriamente você precisa de uma função. E essa função ela vem definida dessa forma aqui, de R seta R, ou seja, um R que leva em R. E aí, esse f de x igual a 2x menos 1, a gente chama isso aqui de lei de formação. Tá? Formação. Ou seja, a minha função, ela foi definida dessa forma, 2x menos 1. Então, no lugar desse x, qual é a saída que eu vou ter? Qualquer número que eu quiser, tá? Só que esse número que eu quiser, que eu estou escolhendo, ele tem que ser um número real. Aí vale aquilo que eu falei para vocês.
Número real é todo número positivo, negativo, pode ser zero, decimal, fração e raiz. Beleza? Então, vamos ver agora como é que ficam os pares que vão gerar o gráfico dessa função aí. Então, aqui, ó. Uai, o que aconteceu? Será que eu passei muito rápido? O gráfico está aqui. Oxe. Bugou o negócio? Não entendi mais nada. Deixa eu... Gente do céu. Rapaz. Olha a situação. Eu acho que é esse aqui. Mas, rapaz. Por isso que eu achei estranho. Tá certo. Olha só. Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal, rapidinho, tá? Vou só pegar esse aqui, vou cortar daqui. Isso acontece quando a gente faz ao vivo. Vou colocar no lugar desse aqui. Tecnologia é mara. Agora a gente vem aqui. Não, não foi o cabo não, moço. É porque, lembra que eu desliguei o computador e reiniciei? Aí o que aconteceu? A apresentação, ela não salvou. E aí, como não salvou, o que aconteceu? Eu perdi a observação que eu tinha feito na outra. Então, o que acontece? Ele recuperou e eu não tinha atualizado. Tá? Tá aparecendo... Ó, agora eu vou... Oh, beleza, voltou. Então, aqui é quando a gente parou, né? Aqui, tá aqui o danado. Isso aqui tinha subido. Então, a função 2x menos 1, que foi a função que foi definida na página anterior, como é que eu faço para esboçar o gráfico? Quem ainda tem dúvida nisso, a hora é agora. Tá? Então, como é que eu faço para esboçar o gráfico, professor? Primeira coisa que você vai fazer é uma tabela. Tá? O que essa tabela tem que ter? 3 colunas. Tá? É regra isso? Sim, é regra. Tá? Na Professor, uma pergunta. passa. Essa conta que a gente vai colocar na coluna do meio vai ser com o valor de X ou sem o valor de X mesmo? Esses valores que vocês vão colocar aqui na coluna do meio é essa lei de formação aqui, ó. Você viu aqui na página anterior que ele deu uma lei de formação aqui embaixo, ó? Eu até destaquei Sim. como lei de formação. Então, é essa lei de formação que vem na coluna do meio, tá? Então, aqui, a primeira coluna são os números que você escolheu, ou seja, a gente diz que é a sua escolha, tá? Normalmente, os valores da escolha são orientados que seja de -2 até 2, tá? Mas você pode colocar só 2 números, a seguir vocês vão entender por que eu posso colocar só 2 números. Mas para que você não erre, sugere-se que você use de um valor, vamos supor, de menos, se você escolher de -2 iniciar, você vai até o seu simétrico. O simétrico de -2 é 2. Ah, professor, eu posso usar 3 negativo? Pode. Aí você teria que ir de -3 a 3. Ou seja, você escolhe um valor e vai até o seu simétrico. Tá? Isso daí também, eu também não consigo entender direito, professor. Isso daí é no chute, a gente coloca um valor aí e o Não, que não, der não, certo não, deu. não, 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 não. Não é chute, não. Tá? Aqui, ó. Lembra, ó. Aqui você tem o eixo do X. Tá vendo aqui onde eu estou destacando no gráfico? Certo. Beleza. É por aqui que você começa.
Aí, você já sabe que esse x, ele tem uma origem, que é o zero, né? E aí eu tenho de zero para a direita os positivos, de zero para a esquerda os negativos. Aí olha o que acontece. Se você escolher só número positivo, está errado? Não, não está errado. Mas olha, se você observar aqui, ó, o seu gráfico, se você começar a partir do zero, tá? Olha aqui o que, é que você vai ter como resultado. Você só vai ter essa parte do gráfico aqui. Só metade, né? Só você vai ter um pedaço dessa reta. Não interessa e não é necessário que você mostre toda essa reta, até porque você não vai conseguir mostrar toda ela. Tá? Quando a gente fala de reta, você tem que entender o seguinte. Lá tal qual você estudou na geometria, inclusive eu fiz isso lá no início do ano também. Inclusive, isso aqui é um objeto muito usado na física. Você tem o espaço inicial e você tem o espaço final. Alguns chamam isso de posição inicial e posição final. Né? Ou S1 e S2. Tanto faz. O que a gente sabe é o quê? Que isso aqui é uma reta. Ó. O que é uma reta? É todo tracejado que tem início e fim. Você sabe de onde sai, você sabe onde chega. Aí, isso aqui, ele fica reduzido como um segmento de reta. Mas a gente sabe que a reta em si, ó, ela continua para cá e ela continua para cá. Sabe lá Deus onde é que ela vai dar. O que eu estou mostrando é só uma parte dela, para dizer o quê? Que ela existe. E ela segue para a direita e segue para a esquerda. Tá? Então, para ti, o que interessa saber é que ela tem essa referência. Né? Ela tem esse direcionamento. Tá? Então, por exemplo, você vai construir aqui a sua tabela, que é o ponto inicial. A primeira coisa que você vai fazer é construir a tabela. Professor, qual o número que eu escolho? Aí, quando você tiver na dúvida, sabe qual é a sacada do esperto? Ele usa 0 e 1. Aqui, ó, ele usa o 0 e 1. Uhum. Por que, professor, 0 e 1? Porque eu preciso de uma saída e de uma chegada. Os outros pontos aqui, ó, esses aqui, se você observar bem, ó, tá aqui, ó. Quando o x é 0, o meu y é menos 1. Tá aqui, ó. Esse aqui é a saída. Eu vou até botar de outra cor para ver se tu enxerga melhor. Caneta, cor... Vou botar esse aqui. Ó, se você observar bem, ó, esse ponto aqui que eu estou destacando de azul é o ponto inicial. Tá vendo aqui, ó? E aí, quando você escolhe x igual a 1, a minha resposta, ou seja, a minha chegada também vai ser 1. Então, você tem um para x e um para y. Tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto final. Então, isso aqui, ó, é a minha reta. Tá vendo aí? Tô. Esse restante aqui que tá para cima, ó, esses dois pontinhos aqui, são esses dois de baixo aqui, ó, o 2 e o 3. E esses dois pontos aqui de baixo são esses dois aqui de cima. Ó. Então, não necessariamente você precisa de tudo isso. Você precisa de 2 pontos. Tá? Mas para que você enxergue direito essa reta, aí o que a gente orienta? Que você use 5 pontos, porque você consegue visualizar o seu gráfico melhor. Beleza? Beleza. Então vamos apagar aqui esse monte de coisa aqui que a gente colocou. Olha que apagador legal esse, ó. Apaga que é uma beleza. Se o quadro fosse assim, né? Apagasse... Opa! Gente do céu. Ai, ai. Caneta, vamos lá. Então, primeira coisa, tabela. Ok?
definiu quais são os valores da tabela, o que você vai fazer? Para cada escolha que você fez aqui na primeira coluna, o que você vai fazer? Você vai pegar esse número e substituir no lugar do x, ó. Então, onde tiver x, você vai trocar inicialmente por menos 2. Então, ao invés de calcular f de x, você está calculando f de menos 2. Aí você tem 2 vezes menos 2, menos 1. E aí, isso aqui, eu acredito que não seja problema para ninguém fazer essa operação aqui, né? Pelo menos eu espero. Aluno de primeiro ano já tem que saber fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação e tenho uma subtração. O que vai primeiro? Primeiro você faz a multiplicação. Positivo com negativo dá negativo. 2 vezes 2 são 4. Esse aqui escorregou, menos 1. Agora junta aqui. Menos 4, menos 1. Resultado, menos 5. Então, a sua saída foi menos 2. Está aqui, ó. Troquei no lugar do x. E esse resultado aqui, a gente chama ele de y. Por quê? Porque lá atrás, quando a gente definiu, ó, f de x e y são equivalentes. Tá? Ou seja, tem o mesmo valor numérico. Tá? E aí você vai fazer a mesma coisa para todos os números escolhidos, ó. Menos 1. Aí, aonde tiver x, ó, aqui eu tinha trocado por menos 2. Agora eu já vou trocar por menos 1. No mesmo lugar que eu coloquei menos 2. E, novamente, você faz primeiro a multiplicação, menos 2, escorregou menos 1. E aí, quando você junta aqui menos 2, menos 1, resta menos 3. E aí você vai fazendo a mesma coisa, ó. Faz com 0. Agora, ó, x, em vez de ser menos 1, agora o x é 0. Aí você tem 2 vezes 0. Primeiro sempre a multiplicação. 0 menos 1. Resta menos 1. E aí você faz as continhas. Quando você fizer todas, ó, em cada linha, ou seja, em cada escolha, você vai ter um par ordenado. Quando a gente fala aqui em par ordenado, para que você entenda, o par ordenado está dizendo o seguinte: você vai começar no x e você vai terminar no y. Ou seja, primeiro você vai partir da horizontal para ir para a vertical. Aí você vai lá e constrói o seu gráfico. Primeiro valor que eu escolhi foi menos 2. Ok? Quando eu usei x igual a menos 2, o meu resultado foi menos 5. Tá? Então, eu estou saindo da reta do x e estou indo para a reta do y. O menos 5 está na parte de cima ou está na parte de baixo? Aí você observa que ele está na parte de baixo. Então, o seu caminho, ou seja, a sua chegada vai ser para baixo. Então, você desce aqui do menos 2, chegou aqui na voltinha do 5, virou e segue até o 5. Então, essa interseção aqui do 2 em relação ao 5, esse aqui é a localização do par ordenado, ou a coordenada do par ordenado. E aí o mesmo você vai fazer para cada resultado que você encontrou. Note que cada par ordenado ele vai gerar um ponto. Esse ponto ele é chamado de lugar geométrico no espaço. Ou seja, esse lugar geométrico, num português claro, para que você entenda, o nome é difícil, mas a tradução é super tranquilo, a gente simplesmente está falando da posição que ele vai ocupar. Ou seja, qual é aonde que eu posso dizer que esse camarada vai estar. E aí, o que acontece depois? Você iniciou aqui. Ou seja, o seu espaço inicial foi aqui. O último ponto que você colocou, aqui em cima. Como é que eu faço para ir do início até o fim? É simples, professor. Você vai, ó, se eu chamar esse cara de P1, esse cara de P2,
P em relação a ponto, tá? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6, já que eu usei 6 pontos. Aí o que você faz? Você sai do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6. Se você observar bem, do ponto número 1 até o ponto número 6, você tem uma reta. Deu para perceber aí que vocês têm uma reta? Cadê os Pedros? Quem são Pedros? Deu pra ver. Ah? P1, Sim, P2 na sala. Tá aqui, ó, ponto 1, ponto 2, é porque eu acredito que demora um pouquinho para aparecer para vocês por conta da velocidade do atraso da conexão. Tá? Mas eles estão aí, são esses pontos são os valores que vocês encontraram aqui, ó. Esses aqui, ó, eu destaquei. Esses são os PX, ou os PXY, na verdade, né? Que são os pontos que associam X e Y. Beleza? Então, ó, aquilo que a gente fez anteriormente gerou isso aqui, ó, esse gráfico. Então, note e perceba que a gente identificou apenas 6 pontos dessa nossa reta. Ok? Mas note que o domínio da nossa função ele é definido com um número real. Toda função que é definida dessa forma aqui, ela está dizendo o quê? Que eu tenho infinitas escolhas. Se você tem infinitas escolhas, é óbvio que você vai ter infinitos resultados. Ok? E aí, quando você faz o gráfico da função, se você observar com bastante atenção, ó, eu tenho aqui o P1, e aqui em cima eu tenho o P6. E aí no intervalo eu tenho o P2, o P3, o P4 e o P5. Tá? Mas perceba que aqui, ó, a reta, ela continua. Eu não tenho nada indicado aqui, nenhuma bolinha indicando aqui, ó. Por que eu não tenho, professor? Porque o meu domínio, ele é infinito. Então, se o domínio é infinito, o contradomínio da minha função também é infinito. Tá? Vocês lembram disso, né? Domínio, contradomínio, né? Espero que sim. Aí olha a situação. O contradomínio da minha função também é real. Se o contradomínio é real, ou seja, as possibilidades de resposta, então eu posso afirmar também que a minha imagem é também infinita. Então, se a minha escolha é infinita, as minhas respostas também são. Tá? E aí, como consequência disso, os pares, ou seja, os pontos x, y, que nós iremos ter, eles também são infinitos. Preciso mostrar todos? Não, não preciso mostrar todos. Porém, é obrigatório, quando eu estiver falando de gráfico, de reta e tudo mais, é obrigatório ter 2 pontos. Pelo menos 2 pontos você vai ter que mostrar. Aqui eu estou mostrando 6, mas se eu quisesse mostrar 4, eu poderia? Poderia. Se eu quisesse mostrar 20 pontos, eu poderia? Poderia. Mas eu não quero. Eu só quero mostrar 2. Então, mostre 2. Ah, eu quero mostrar, sei lá, quero mostrar 8. Mostre os 8. Mas lembre que para cada valor que você escolher, você vai ter uma resposta, que é a imagem da sua função. Tá? Então, ó, observe o gráfico de f, percebemos que ele sugere. Por que ele sugere?
Alguém poderia me dar uma luz aí? Por que sugere? Por que ele não está afirmando que é uma reta? Cadê o Erisvaldo? Oba! Erisvaldo, por que ele está usando o termo sugere ser uma reta? É porque os pontos, a reta vai em ordem, na verdade, vai em linha reta, né? Como a gente vê aí no gráfico. Tá, mas por que ele usa o termo sugere ser uma reta? Por que ele não afirma que é uma reta? Ixi, agora aí eu não sei explicar não, professor. Deliane, por que ele sugere ser uma reta? Eu acho que é por causa dos pontos, né? Aí eles, assim como os pontos estão sendo proporcionais, aí vai crescendo. E é infinito também. É infinita? Eu acho que é isso. Certo. A dona Alice, o que você acha, dona Alice? Eu acho que é a mesma coisa que a Daniane falou. O que foi que ela falou mesmo? Eu Tipo, esqueci. o sentido dos pontos sugere que está formando uma reta, no caso. É o que eu acho, né? Ok. Então, veja só. Aqui ele está sugerindo que é uma reta, mas ele não está afirmando que é uma reta. Aí você tem que se perguntar, por que ele não disse? Percebemos que ele... Opa, tá errado aqui o negócio. Percebemos que ele é uma reta. Por que ele não usou essa afirmação é? Aí você, quando Porque, tiver... Oi, pode falar. porque, porque não, assim, não é obrigatório ser uma reta, ou é obrigatório? Sim, a reta é o resultado da função. É como Mas, ela se... tipo, não tem como ter uma função para reta ser meio torta, não? Não, aí a gente está falando de tipos de função, né? No caso da função linear, ela tem que ser uma reta. Só que até o momento eu não mostrei para vocês, não garanti que é uma reta. Podia ser uma curva. Não poderia? Poderia, que aí só tá Sim, bom. exatamente. Eu poderia muito bem dizer, olha, esse negócio não está reto, não, ele está torto. Você está vendo que está torto? Ora, professor, não estou vendo, mas está torto. Como é que eu garanto por A mais B que realmente isso aqui está reto? Aí vem o pulo do gato, né? Eu preciso demonstrar que realmente esse gráfico da função afim, né, sempre é uma reta. Não é simplesmente dizer, ah, é reta porque eu acho que é reta. Não, tu tem que provar que é uma reta. E aí como é que a gente prova? A gente prova por semelhança de triângulos. Vocês lembram lá do nono ano? Quando você estudou lá a parte de triângulos e a parte de semelhança, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, vocês lembram de tudo isso? Mais ou menos. Eita glória! E agora que a onça bebe água. Ei, professor, Oi. toda função afim, toda Hã? função afim toda função afim resulta em uma reta, né? Sim. Por definição, sim. Essa reta, a inclinação Aqui. dela é que vai depender dos seus coeficientes. Por exemplo, eu vou ter função afim que vai ser crescente, decrescente, vai estar mais acentuada, menos acentuada. Como é que a gente garante isso? Aí a gente, quando for falar lá da parte de estudo do sinal e for falar um pouquinho sobre coeficientes de uma função afim, aí a gente consegue entender um pouco essas coisas. Mas, via de regra, função afim é uma reta. Aqui eu estou provando para vocês por que é uma reta. Tá? Então, quem não lembra de semelhança de triângulos, sugiro que façam um upgrade disso aí.
tá? O Bhaskara vai servir para o assunto seguinte que a gente vai ver, que é função quadrática. Mas para você entender um pouquinho aqui o porquê que é uma reta, você precisa lembrar da semelhança de triângulos, tá? Então, inicialmente, vamos mostrar o gráfico de... Vamos mostrar para vocês que o gráfico de toda a função afim, que tem esse tipo aqui, ó, AX mais B, a gente já viu que esse AX mais B é a definição da função afim, onde A é o coeficiente da variável, né? É um número real diferente de zero. Pode ser positivo, negativo, fração ou decimal. Esse B pode ser qualquer valor numérico, inclusive o zero, tá? Então, o que eu quero mostrar é que qualquer função que tenha essa formação, com A diferente de zero, é uma reta, tá? Ou seja, eu tenho uma função que tem essas características aqui. Eu vou fazer o gráfico dela, no final vai ter que dar uma reta. Se não der uma reta, seu gráfico está errado, tá? E para isso, para que eu consiga mostrar isso, eu vou considerar dois pontos diferentes, qualquer que seja desse gráfico F, né? Aí aqui, ó, se você olhar para o gráfico que está no centro, eu vou chamar de ponto A, tá? Esse ponto A, ele é definido como a coordenada que vai sair do A e vai levar no Y de A. Como assim, professor? Ó, esse X de A aqui é um número que vai gerar o ponto A. Então, a gente chama ele de X de A, tá? A minha escolha que eu fiz. Essa escolha, lembra que lá eu substituía na tabela? Ó, eu tenho a tabela, né? Ó a situação que vai ficar. Aqui eu tenho x, f de x igual a ax mais b, e a terceira é y, beleza? Eu vou só mostrar o primeiro só para vocês entenderem. A minha primeira escolha aqui, eu estou chamando ele de x de A, porque vai me gerar o ponto A. Então, o f de x de A vai ser A, x de A mais B. Por isso que está escrito aqui, ó. A, que multiplica o x de A, ou seja, a minha escolha, que vai gerar o ponto A, mais o B. Ok? Isso aqui é o ponto A. Quando eu estiver falando do segundo ponto que eu estou pegando, ou seja, dois pontos diferentes, ou seja, dois pontos que não são os mesmos, aí eu tenho a mesma coisa. Ó. Eu vou ter uma escolha diferente da primeira, então eu vou chamar ela de x de B. Então, o f do x de B vai ser o quê? Vai ser a x de B mais B, que é o que está bem aqui, ó, aqui em cima, ó, AXB mais B. Então, essa composição de x de B e AX de B mais B vai gerar o ponto B. Beleza? Então, esse aqui é o ponto número 1. A gente chama de ponto inicial ou saída inicial. E a chegada, tá? Vou até anotar aqui, porque isso vai ficar para vocês olharem depois. Saída. E esse cara aqui vai ser a nossa chegada. A nossa chegada, ou seja, o segundo ponto que nós estamos considerando é o ponto B. Esse ponto B, ele é formado por um x de B e um y de B. E aí, para gerar o y de B, eu vou precisar do AX de B mais o B. Tá? E aí, entre esse ponto A e esse ponto B, eu vou considerar um ponto qualquer que eu vou chamar de ponto P. Esse ponto P, ele é gerado por um x, ou seja, um número qualquer. Esse número qualquer, ele não depende nem de A e nem de B. Então, ele é um x qualquer. E que é diferente, claro, de A e B.
E da mesma forma, ele vai seguindo a regra aqui, eu vou trocar o x no lugar do x, então vou ter ax mais b, que é o que está escrito aqui, ó, esse termo do meio. Ok? Note que no gráfico, neste gráfico que foi feito aqui, para mim achar o valor de y, eu usei a função que foi definida, x mais b. Para achar o y de a, eu troquei o x por x de a. E para achar o b, ou y de b, eu troquei o x pelo x de b. Tá? Olha a situação que ficou aqui. Se você observar com bastante atenção, aqui, ó, entre A, C e P, aqui, eu vou até pintar de azul para você enxergar melhor. Aqui, ó. Não sei se vou dar para vocês enxergarem aí, agora acho que vai dar. Eu tenho um triângulo. Triângulo, ó, eu tenho triângulo ACP. Nessa parte que eu vou chamar de triângulo número 1. Nessa parte de cima aqui, ó, que vai de P, D, B, eu tenho outro triângulo, que a gente chama de triângulo PDB, tá? Ele é retângulo em C e retângulo em D. Retângulo quer dizer que forma 90 graus, tá? 90 graus é o encontro de uma reta, encontro de duas retas concorrentes, né? Que ao formar um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de reta perpendicular, tá? E aí, se você observar, ó, eu vou ter aqui, ó, PC, ó, PC e CA são os catetos. Lembra lá do Teorema de Pitágoras? O maior lado de um triângulo oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados menores, vou até desenhar aqui em cima, tá? Aqui o ângulo reto. Se estiver de frente ao ângulo reto, é a nossa hipotenusa. E o que não é hipotenusa é cateto. Tá? Só título de informação. Então, o que está acontecendo aqui? Essa relação entre a medida dos catetos desse triângulo, note que eu chamei de triângulo 1, esse que eu vou chamar de triângulo 2, tá? Então, quando você relaciona triângulo 1 e triângulo 2, nós temos isso aqui, ó. Eu vou olhar para um triângulo e vou comparar com o segundo triângulo. O mesmo lado correspondente a ele. Ou seja, o lado que está na mesma posição, porém, no triângulo oposto ao primeiro, né? Então, por exemplo, se eu estiver olhando para o segmento que vai de P até C, eu vou ter o quê? O início e o fim. O P, ó, o início do P está aqui, ó, AX mais B, menos quem? Menos o C. Quem é o C? Ó? Se você observar, o C é AX mais B. Então, essa diferença aqui, ó, entre o de cima e o de baixo, é o segmento PC. Quando você olha para o BD, tá aqui em cima, ó. Tá vendo aqui o BD? BD tá aqui. E esse aqui, ó, é o PC. Segmento PC. Quando você olha para BD, você faz a mesma coisa. Ó. Você pega o de cima, AXB mais B, menos o AX mais B. É o que está escrito aqui embaixo. Aí, quando você elimina o parênteses, você tem AX mais B menos AXA mais B. Só que esse B cancela com esse B. Então, vai ficar AX
esse cara aqui, ó, menos esse outro carinha aqui, que é o AXA. E aí, note que como eu tenho A na primeira parcela e A na segunda parcela, eu posso colocar um fator em evidência, que é o A. Então, eu tenho, sobra, na verdade, o X menos o X de A, que é o que está escrito aqui dentro do parênteses, ó. A mesma operação eu faço para a parte de baixo. O B positivo corta com B negativo, por causa desse sinal aqui, ó. E vai ficar AX de B, que é o que está aqui, menos o AX. E aí você faz a mesma coisa, ó, você coloca o A em evidência, vai sobrar AX de B menos X. Aí esse A corta com esse A de baixo com o de cima, vai sobrar X menos X de A e X de B menos X. Isso se você estiver relacionando PC com BD. Não, pessoal, eu não quero fazer assim, não tem problema. Eu estou usando ó, o cateto da vertical. Não quero o cateto da vertical, quero o cateto da horizontal. Dá para fazer? Dá sim. Aí você faria ó, CA ou AC, tanto faz, é a mesma coisa. Ó, CA e AC é a mesma coisa. Assim como DP, ó, DP, ou você usar PD, é a mesma coisa. Tá? O resultado é o mesmo, não há alteração. Você só está mudando de onde você está começando e onde você está terminando. Juliana, é isso mesmo. A cabeça ferve. Aí, se eu fosse fazer de CA ou AC, tanto faz, aí eu teria o quê? Ó? Seria até mais direto, ó. Porque eu teria ó, X menos XA, ó, essa partezinha aqui de baixo, já iria direto. E aí, quando eu pego ó, DP ou PD, eu teria ó, XB menos X. Ó. Seria até mais direto, é mais rápido. Beleza? E aí, o que vai acontecer com tudo isso? Encurtando aqui a história para que vocês entendam. Por essa igualdade aqui, ó, essa igualdade que a gente está mostrando aqui, de PC sobre BD, que é equivalente a CA sobre DP, né? Nós temos que os triângulos, esse triângulo aqui que eu chamei de triângulo 1 e esse aqui que eu chamei de triângulo 2, ou seja, o triângulo ACP, retângulo em C, esse é o 1, tá? E o triângulo 2, que é o PDB, eles são semelhantes, né? Se você observar, ó, esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho desse. Dá para ver aí? Não, não dá para ver, né? Mas eu acredito que dê para ver. Mas a gente acabou de concluir que eles têm o mesmo tamanho, né? E esse lado aqui, ó, ele também tem o mesmo tamanho desse. Por isso que eu estou usando ó, um risquinho igual a um risquinho, dois risquinhos igual a dois risquinhos. Tá? E o ângulo é o mesmo. Então, eu posso concluir que o caso de semelhança entre o triângulo 1 e o triângulo 2 é lado, esse lado é semelhante a esse, ou seja, tem o mesmo tamanho. O ângulo do triângulo 1 e do triângulo 2 é o mesmo, que é um ângulo reto. E o segundo cateto, que é o segundo lado, também é o mesmo. Então, é o caso lado, ângulo, lado. Se ele tem esse caso de semelhança, então posso dizer que os dois triângulos são semelhantes entre si. Logo, seus ângulos correspondentes também têm a mesma medida. Como assim, professor? É assim, ó. Se você observar bem, ó, eu tenho aqui, ó, a medida CAP. Essa bem aqui, ó, que ele está destacando aqui, ó. Note que AC, ó, esse lado AC, em relação a DP, eles não se tocam. Se não se tocam, eles são o quê? Olha aqui. Eles são AC e DP são paralelos entre si. Se eles são paralelos, note que essa medida desse ângulo A, que é formado bem aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho deste carinha aqui, ó, que é o DPB. Ou seja, esse ângulo tem o mesmo tamanho.
Se esse ângulo aqui, em relação a esse, tem o mesmo tamanho, esse ângulo P, ele também tem o mesmo tamanho de B. Olha a farofa que ela tá dando aqui, ó. Professor, só Oi. indo interromper, o valor dos ângulos de um retângulo é 180 graus, né? Isso, a soma dos ângulos internos. Ou seja, a soma do ângulo A mais do ângulo P mais do ângulo C, por definição, tem que ser igual a 180 graus. Ok? E aí, em relação a valores, existem as condições de existência, né? Que se o ângulo C ele é igual a 90 graus, os outros dois aqui, isso aí a gente vê lá no 8º ano, se não me engano. Se o ângulo C é igual a 90 graus, ângulo A e ângulo P são menores que 90 graus. Porque se for maior que 90, passa de 180. Se o ângulo C for maior que 90 graus, o que acontece? É óbvio que A e P também tem que ser menor que 90, né? Óbvio. Que o somatório tem que dar 180. Então, vamos à conclusão. Se isso aqui, se eu consigo garantir que esse triângulo formado por essa primeira parte aqui, que vai de A, CP, ele é semelhante a PDB, então, isso aqui só pode ser uma reta. Né? Por quê? Porque esse ponto que eu escolhi aqui, que é um ponto qualquer, ele pertence à reta que vai de A, ou seja, a reta que começa no ponto A e termina no ponto B. Então, se esse ponto está aqui dentro, então qualquer outro ponto que eu escolher diferente desse, ele também vai estar nessa reta ou no prolongamento dessa reta. Ok? Todo mundo suave na nave até aí? Isso é só para provar que realmente é uma reta. Você não precisa saber fazer essa conta toda. Tá? Mas para que você saiba que agora sim eu posso dizer o quê? Sugere uma reta? Não, agora eu consigo dizer é uma reta. Agora sim eu posso dizer isso. Posso afirmar por A mais B. E aí, por conta do horário, a gente vai seguir na nossa próxima aula daqui, tá? Tudo bem para vocês? Ok. Então na próxima aula a gente vai seguir aqui de zeros da função afim, tá? E como atividade para vocês brincarem em casa, para vocês não ficarem muito tristes, sem ter nada para fazer durante a semana, eu vou deixar a atividade lá na sala virtual para vocês, tá? Fiquem atentos lá vai ter prazo, tá? Não saiam ainda, que eu ainda não fiz. Quem sair antes vai pegar falta. Mas passei. Vamos ver. Extensão. Attendance. Ai, ai, ai. Vamos fechar aqui. Beleza, joinha. Vamos aqui. Vamos. Temos 27 alunos, né? E aí eu vou colocar aqui no chat só para que vocês... Que é essa aqui que eu vou colocar... lá no meu registro, tá? Vamos aqui, chat online. Oxi.
entendi mais nada. Vamos ver agora. Eu acho que esse negócio tá de marcação comigo, só pode. Aí, assim, gente, essa nossa aula, ela vai ser disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, tá? Para os colegas que não puderam participar. Por motivo aí a gente não vai julgar. Verifiquem se está faltando alguém na lista. Se tiver faltando, avise, tá? Ela está em 2 partes, mas para mim baixou aqui de uma vez só. Então eu vou arquivar, né? Que eu tenho o horário, tudo bonitinho, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Esse não foi tão triste assim? Não. eu tô com fome. Conversa, rapaz. A gente se alimenta de energia. Já é 12 horas, ó, nem merendei hoje. Conversa, rapaz. Seu Faltam Gustavo 5 minutos pediu. para meio-dia. Eu vou disponibilizar essa frequência em todas as turmas, tá? Para que vocês avisem que não vai ter mais link de frequência. E professor, Eu vou fazer só vai postar pelo logo a... Meet agora, tá? Você vai postar logo a Oi? atividade? Sim, sim, eu espero fazer isso agora, assim que eu finalizar aqui. Joia. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Ah, tá, vou fazer isso aqui mesmo. Eu vou postar um print da tela. Gente, não estou conseguindo fazer um print. Será que tá saindo? Pronto, eu espero que sim. Vamos... Deixa eu ver. Ah, beleza, saiu sim. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente ainda vai ver nas próximas aulas, atividade de aplicação, tudo mais. Só que isso aqui eu vou deixar certo. Então, se não tiverem mais perguntas, eu desejo um bom dia a todos. Até a nossa próxima aula. Se cuidem. E aí a orientação de sempre, né? Se for sair, saiam sempre de máscara, tá? No mais, por enquanto, é isso. Quem não pegou o seu e-mail institucional, se dirige até a escola para você estar recebendo. Quem não fez as atividades, façam. E é isso, né? Qualquer dúvida, mandem sua pergunta na sala virtual ou no Classroom, beleza? Até mais, pessoal. Desejo a todos um bom dia.